Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer Pierre Lucena, que vem dando um verdadeiro show como presidente do Porto Digital. Pierre Lucena, o que é o Porto Digital? É um porto sem navio. Olha, João, primeiro boa tarde aos telespectadores. Veja, o Porto Digital, ele é um projeto de política pública localizado no centro da cidade do Recife, né, com o objetivo de atrair e fazer negócios de tecnologia e de inovação para o Brasil e para o mundo, né? Isso começou lá em 2000, a gente completou 23 anos, agora em dezembro, e hoje nós já somos aproximadamente 18 mil pessoas trabalhando, né, com tecnologia através de um conjunto ali de pouco mais de 400 empresas. Nós somos o que costumeiramente se diz um distrito de inovação, que é um espaço físico, um bairro da cidade, onde você tem essa política pública de atração de negócios. E nesse Distrito de Inovação, hoje, nós somos um ambiente completo de inovação. A gente tem 7 institutos de ciência e tecnologia, o CESA é o maior deles, mas o CID da Samsung está lá, o da Fiat também, e alguns outros. A gente tem 6 incubadoras e aceleradoras públicas e privadas, uma faculdade própria, que é a CESA School, e uma rede de universidades parceiras para fomentar todo mundo que vai chegar lá para produzir inovação nessas 400 empresas. Envolve quantas pessoas isso tudo? Hoje, veja, nós estamos fechando agora essa semana os dados de 2023. Os dados de 2022, a gente tinha 17.300 pessoas mais ou menos trabalhando diretamente lá. Agora, a informática, evidentemente, que é uma coisa moderna, mas no Porto Digital, o percentual que tem trabalho em casa é alto? Ora, já foi mais alto logo no período pós-pandemia. Muitas empresas acabaram voltando e hoje a regra geral é algo híbrido, né? Em torno de 3 a 4 dias a semana, depende da empresa. A própria organização do Porto Digital é todo dia presencial, né? Mas o CESA, por exemplo, tem 2 a 3 dias por semana, a Accenture também, isso vai depender de empresa para empresa. Agora, eu sei que, paralelamente a esse trabalho econômico, o Porto Digital faz um belo trabalho social ali com a comunidade do Pilar, né? Isso, a gente tem se esforçado bastante, sabe, João? A primeira coisa, quando eu cheguei lá, é fazer o reconhecimento de que a gente tem uma dívida histórica com essa comunidade. É uma comunidade histórica lá dentro, né, que cresceu ao longo do tempo, mas a gente está falando de um pouco mais de 800 pessoas que moram no bairro do Recife, e que é uma comunidade, de certa forma, muito atendida por serviços públicos. Lá agora está terminando o residencial, lá tem creche, lá tem posto de saúde, lá tem uma escola. Então, os serviços públicos chegaram lá. Mas o grande problema da comunidade é realmente a da empregabilidade e falta de renda. Então, o que a gente tem feito agora, né? A gente está tentando fazer projetos que criem futuro para a comunidade. Então, hoje, a gente criou um programa chamado Pilar Universitário, só para quem mora na comunidade, e o Porto Digital, através das bolsas que tem em universidades parceiras, a gente paga a faculdade de todos os moradores do Pilar que quiserem fazer, lá no SENAC. Então, quem quiser fazer gastronomia, estética, computação, que são os cursos para trabalhar no Porto Digital, e alguns outros, ele pode fazer. A nossa expectativa é que esse projeto crie futuro ali para aquela comunidade. E tem muita gente da comunidade trabalhando nessas empresas do Porto Digital? Tem aumentado, mas é muito pouco. E não só nas empresas, sabe, João? Só para você ter uma ideia, a gente tem uma escola estadual, chamada Escola Técnica do Porto Digital, né? Ele leva o nosso nome porque a gente ajudou a construir essa escola lá atrás, através do CESA, mas não tem nenhum morador da comunidade do Pilar estudando nessa escola, porque isso depende de um vestibular, uma espécie de um vestibular estadual, e infelizmente não tem ninguém lá trabalhando. O que a gente quer mesmo é possibilitar as pessoas que estão lá, principalmente os jovens, a criarem seu futuro através da educação, que é a única forma que a gente conhece, né, de geração óbvia de reengenharia social, digamos assim, né, para fazer com que as pessoas passem a ter renda. Junto ao Porto Digital está sendo concluído um flat, né, onde era o Moinho Recife. E já vendeu tudo. Veja, o bairro do Recife hoje tem um dos metros quadrados mais caros da região metropolitana. Óbvio que é por conta do incentivo fiscal, né, e aí as empresas vão para lá, subiu o valor do metro quadrado. Mas mais do que isso, o bairro do Recife é um dos poucos lugares que você na cidade anda ainda, né? Durante o dia, durante a noite não, porque não tem vida ali praticamente, né? Mas durante o dia sim, você vê muita gente andando na rua. O Moinho, o caso que você citou, é o primeiro deles, mas a gente tem um outro que é o Iolo Co-Living, que vai ser atrás, são mais de 200 apartamentos. E tem também a expectativa nossa com o prédio da Votorantim, que foi adquirido pelo Avelar, que foi presidente da ADEME, né?
e ele está estudando ali se faria um hotel, se faria um residencial. A nossa torcida é para que seja feito um residencial, porque a forma que nós vamos ter de valorizar o centro da cidade novamente é colocando as pessoas para morar ali dentro, né? Você vê, e o bairro do Recife tem uma situação muito diferente do bairro de Santo Antônio, por exemplo, que está absolutamente destruído ao longo do tempo, né, no seu urbanismo, né? Foi muito machucado o centro da cidade. Ali primeiro foi a Guararapes construída, depois foi a Dantas Barreto, né, que aí realmente foi muito ruim, e outras obras que acabaram fraturando o centro da cidade. Mas mais do que isso, no Brasil todo, os seus centros foram abandonados, primeiro por uma chegada de um comércio intenso, que sobrevalorizou o preço do térreo e desvalorizou o preço em cima, porque realmente é muita gente circulando e nem todo mundo gosta, né? E ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, né, que é onde você tem essa zona mista embaixo e gente morando em cima, no resto do Brasil isso não funcionou e o centro do Recife não foi diferente, né? A nossa expectativa é que a partir desses projetos habitacionais, que precisam ser grandes, né? Você vê, e tem um outro lá que possivelmente poderia sair, que é a fábrica da Pilar, né? Ali daria para construir pelo menos, ali são 60 ou 70 mil metros quadrados de construção, maior do que o Moinho, inclusive, mas o Moinho foi o primeiro experimento, a Moura do B, quem fez ali, está fazendo essa parte do habitacional, e são mais de 250 apartamentos, isso vai melhorar bastante a vida no centro. Olha, antes de você ir para o Porto Digital, você foi diretor de uma faculdade. E esse lado educacional, você levou para o Porto? Foi, veja, eu sou professor, né, da Universidade Federal de Pernambuco, já há 27 anos, é onde eu construí minha carreira toda, né? Hoje sou professor em tempo parcial, porque estou no Porto Digital, mas em 2000... Ensina o quê? Eu ensino finanças e estatística. E é bonzinho ou é durão? Eu sou professor legal. Professor legal, tá certo. Mas no caso eu fui assumir a reitoria, né? Eu fui o primeiro reitor da UniFG, na época que o setor privado estava crescendo bastante. Eu entrei lá com 5 mil, saí com basicamente 16, 17 mil alunos. Hoje o setor privado está passando por uma dificuldade muito grande, mas isso me ajudou a montar o principal programa do Porto Digital hoje, que é o Embarque Digital. O que é o Embarque Digital? O Embarque Digital é o seguinte, lá em 2019... Estava faltando muita gente, ainda está na área de tecnologia no Brasil todo, né? Em 2019, a gente montou cursos com algumas universidades parceiras, por exemplo, a Unicap, né, a UNIT, a Faculdade Senac, onde das 5 disciplinas do curso, um curso superior, uma é dentro do Porto Digital, que é uma residência inspirada nos modelos de saúde. E ali em 2020, teve a eleição de prefeito e a gente propôs aos candidatos criar um programa de bolsas, né, para alunos que viessem de escola pública poder cursar tecnologia também. E João Campos não apenas cumpriu a promessa de fazer esse programa de bolsa, ele deu o nome do programa, que é esse programa de bolsa chamado Embarque Digital. Para a gente ter uma ideia da força desse programa, João, o Recife é a cidade brasileira que mais tem estudantes per capita de tecnologia, quando você soma todos esses cursos de TI. Mas, mesmo assim, a gente só formou 505 pessoas lá em 2020, né, que é o dado do Censo de Ensino Superior. O Embarque Digital, ele paga bolsa integral para 600 novos alunos por ano que vieram da escola pública. Para a gente ter uma noção dos dados disso aí, né? 88% tem uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, 69% são negros ou pardos, 55% sequer tem internet em casa ou um computador. E quando a gente está falando de 600 novos alunos por ano, se 500 se formarem, que é uma meta ousada, mas a princípio a gente vai conseguir cumprir, em 3 anos, a gente dobra o número de formados na cidade do Recife. Na verdade, a partir já do ano que vem. A gente dobra com as pessoas que vieram da escola pública. Então, se você passar pelo bairro do Recife, daqui a 10 anos, por exemplo, ali pela Rio Branco, você vai ver a periferia do Recife ocupando as vagas de trabalho em tecnologia que antes eram reservadas para pessoas como eu, né? Homem branco de classe média, que é normalmente o biotipo conhecido dessa área de tecnologia. O Porto Digital e Recife, principalmente, só tem uma chance, que é conseguir fazer a inclusão produtiva dessas pessoas, né, que vêm da periferia, através da educação, ciência e tecnologia, né, através de serviços, né, que possuem alto valor agregado, que melhorem a renda para que a gente consiga mudar a nossa cidade. Porque o Porto Digital tem sempre vaga, né? Falta gente para as vagas que ela oferece, né? Essa área de tecnologia no Brasil, ela tem uma estimativa ali da Brascom, não sei de onde eles tiram os dados, mas assim, a estimativa das empresas é que precisaria de 80 a 100 mil novas pessoas por ano, né? De programadores, desenvolvedores de software, gente de design, nessa formação basicamente. E a gente forma no Brasil
algo em torno de 30 mil pessoas no presencial, quando você bota um online, 40 e poucas mil. Você também pode imaginar que dessas 40 e poucas mil, algumas não estarão aptas mesmo para o mercado de trabalho, só se formaram, né? Então, vamos dizer que tem umas 30 mil pessoas no Brasil. Você tem um déficit anual crescente ali de pessoas e a gente não pode aceitar que o país tenha 27% dos seus jovens desempregados e, ao mesmo tempo, a gente tenha vaga sendo gerada num setor em que bastaria educação para resolver. Agora, lógico, se tem problema de educação de base, tem tudo, mas a gente tem que começar pelo mais fácil, que é justamente ajudando aqueles jovens que tiveram bom desempenho no Enem, tiveram boa base, mas que, porventura, não passem numa universidade federal. E também esse segmento de TI remunera muito melhor do que a média nacional do setor. 3 a 4 vezes o que remunera o setor de comércio, turismo, por exemplo, né? Então, a gente pode apostar nisso. Veja, o setor de tecnologia não vai resolver todos os problemas, nem todas as vagas de emprego, mas ele pode ajudar. Aí, o ideal, eu até disse para o prefeito João Campos, né? Disse, olha, a gente tem que achar uns 3 ou 4 embarques digitais. Um embarque digital na tecnologia. Tem um setor aí que está pedindo para ter uma estratégia que é turismo. Você vê que Recife tem hoje um turismo de eventos razoável, né? A gente tem turismo de negócio razoável. Então, assim, é um setor que, se estruturar, a gente consegue gerar mais vaga de emprego. A gente precisa achar os programas parecidos com o embarque digital em cada setor desse. Às vezes um setor demanda mais formação, o outro setor demanda mais incentivo. Isso vai variar de setor para setor. Mas a gente precisa apostar no Recife, né? A gente não pode ficar achando que não tem saída, que todo mundo vai ficar desempregado mesmo. Quer dizer, não dá para a gente ir com esse discurso. A gente tem que realmente arregaçar a manga e ir atrás para fazer o máximo que a gente pode fazer. O Porto Digital está fazendo a sua parte, né, mas ainda é pouco perto do que o Recife precisa. Mas a nossa aspiração, João, é ter 60 mil pessoas daqui uns 20 anos. Numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, se a gente tiver 60 mil pessoas com uma renda média superior aos outros setores, a gente muda a cidade. Agora, a gente precisa mudar a partir da periferia, né? A gente não pode ficar reproduzindo o mesmo modelo que a gente sempre teve, né? Alunos de classe média indo para a Universidade Federal, tendo chance e tal, porque a gente está começando a ver assim, uma explosão de desemprego muito grande entre os jovens no Brasil todo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Pierre Lucena, que é presidente do Porto Digital. Pierre Lucena, como é que está no Porto Digital o IA? Olha, a gente tem algumas empresas bem interessantes lá. Inclusive, veja, a principal empresa de inteligência artificial do Brasil é dentro do Porto Digital, que é a Neurotech, que foi vendida por mais de R$1 bilhão para a Bolsa de Valores brasileira. Obviamente, é uma empresa muito complexa, muito refinada. Ela surgiu da Universidade Federal de Pernambuco e com o Porto Digital, com 2 professores e 2 alunos, né? Então, é uma história muito bonita de empreendedorismo, mas a gente tem algumas outras. Tem a Courier, que é voltada para o setor de jurídico. A gente tem a OnCase também, que também tem trabalhos. Ela é uma startup menor do que a Neurotech, obviamente, mas a gente tem muita coisa sendo promissora. O Brasil, ele não participa, digamos assim, do mainstream da inteligência artificial, né? Isso é os Estados Unidos e a China, né? Que é a OpenAI, essas empresas, mas tem muita coisa acessória que pode ser feita, né? Por exemplo, nesse momento, a gente tem um grupo de trabalho dentro do Porto Digital que está sendo financiado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco para a gente criar inteligência artificial para ajudar os juízes do tribunal, né? Esse é um grupo que a gente tem vários professores da Universidade Federal, inclusive, estudando com a gente lá essa temática, mas para que a gente embarque tecnologia de inteligência artificial dentro do tribunal, que já é uma referência entre os outros tribunais nacionais com uso intensivo de tecnologia. Mas a gente acha que dá para chegar muito longe. Isso foi um projeto que eu assinei lá atrás com o antigo presidente Luiz Carlos, né, que é o desembargador, né, e agora se mantém com o Ricardo Paes Barreto nessa gestão atual, e ele promete ali que a gente vai continuar esse estudo lá dentro. O que é o startup? Startup é uma empresa, normalmente, veja, tem muitos conceitos, mas o mais tradicional seria uma empresa de base tecnológica, tem alguma base tecnológica, que está começando o seu trabalho, está crescendo. Uma empresa já de muito tempo, né, isso vai variar de conceito para conceito. A taxonomia normal normalmente é essa. Uma empresa de base tecnológica que está começando, está crescendo com a ambição de escalar para o mundo todo. E dessas 400 empresas do Porto Digital, quantas são estrangeiras? Veja, a gente tem algumas grandes, a gente tem a Accenture, é a nossa maior empresa, né? Tem 3 mil funcionários lá dentro do Porto Digital,
produzindo muita coisa boa. A gente tem a chegada da NTT Data e a gente tem buscado outras empresas também. A NTT Data é a empresa de tecnologia japonesa, que é a Vivo do Japão, né? Ela é a empresa telefônica que também tem uma empresa de tecnologia acoplada ali. Tem a Avanade, que é a empresa da Microsoft com a Accenture também. A gente tem algumas outras, mas a gente está tentando lutar agora, João, e a gente está vendo um espaço muito grande para a chegada de empresas de economia tradicional que queiram colocar sua base junto do Porto Digital. Por exemplo, o Centro de Inovação do Bradesco foi inaugurado lá em outubro, durante o Hack and Play, né? Eles querem ficar maior do que a Accenture em Recife. Então, a chegada da Deloitte também agora em dezembro, lá para o Moinho Recife. A gente teve, na semana passada, a inauguração da Baterias Moura lá dentro, né? A chegada da Lifer, que é uma empresa de plataforma. Então, assim, tem empresas chegando lá. Inclusive, assim, o crescimento do Porto Digital que a gente está aferindo agora, do ano passado, que vai ser menor do que foi no período da pandemia, porque a gente chegou a crescer quase 30% ao ano lá, né? A gente espera ali que cresça esse ano, de 2023, mas a gente sabe que é um crescimento menor. Ele está muito alicerce, o alicerce dele é muito com base nessas empresas que estão chegando, né? E a gente acha que tem um espaço ali muito grande. Eu estou tendo conversa já com a Solar da Coca-Cola também para colocar sua base e algumas outras empresas. Então é por ali que eu acho que vai ser o futuro do crescimento do Porto Digital também, além, obviamente, das startups que você já citou. Ô Pierre, você é cheio dos direitos. Aí vai abrir o Porto Digital na Europa e escolhe a cidade mais bonita de Portugal, que é Aveiro. Por que escolheu Aveiro? Porque pela beleza de Aveiro foi... Aveiro é fantástica, né? Mas é o seguinte, João, no ano retrasado, foi 2021, foi 2021. Eu, Mariana, Sérgio, que é da PEX aqui, né, no Recife, a gente circulou, o Eduardo Peixoto do César também, a gente foi para fazer um tour em Portugal para escolher o local, né? Não dava para ser nem Lisboa e dificilmente dava no Porto, mas Lisboa inicialmente não dava pelo preço dos imóveis, porque a gente queria que quem quisesse também tivesse a oportunidade de morar lá. Um funcionário do Porto Digital, não, quero morar em Aveiro, trabalhar na base da gente lá. Diz que o presidente quer morar em Aveiro, eu vi falar. Ah, é? Quem é que não quer morar em Aveiro, né? Mas aí foi o seguinte, a gente foi para o Fundão, que eu não sei se você conhece, do lado de Covilhã. A gente foi para Matosinhos, a gente foi para a cidade do Porto, que é fantástica, né? É incrível. E fomos para Aveiro, que foi a última. O Fundão a gente achou um pouco longe. Matosinhos não tinha a cara da gente. A cidade do Porto tinha o mesmo problema de Lisboa. O preço dos imóveis realmente está muito caro lá, né? O custo de vida em Portugal não é caro, mas o imóvel está. E aí a gente foi para Aveiro, que parece muito o bairro do Recife e muito urbanizado, como a gente gostaria que fosse, né? Basicamente isso. Mas a cidade de Aveiro é incrível, assim, teve o apoio, está tendo o apoio do Poder Público Municipal e a gente abriu lá um escritório, porque a gente tem 4 modelos, né? O Distrito de Inovação, que é em Recife, que é o bairro, né? A gente tem hubs como Caruaru e Goiás, que aí normalmente são hubs do governo que a gente administra. A gente tem escritórios em São Paulo hoje e Aveiro, e a gente tem projetos. Hoje a gente tem Aracaju e Brasília, que a gente está com a Universidade Católica lá em Brasília também. Mas em Aveiro a gente abriu um escritório para apoiar as empresas. Está sendo reformado, deve inaugurar aí, acho que em abril ou maio está pronto já esse escritório, e a gente vai fazer a primeira turma de incubação de empresas nacionais lá em Aveiro agora. São 13 empresas do Porto Digital, né? Mesa, D2In, o César já está lá, né? Já está lá também, mas a gente tem algumas empresas nossas que vão para lá passar 6 meses fazendo programa de incubação, para a gente começar a abrir mercado lá fora. O objetivo nosso lá, basicamente, é o seguinte, é abrir mercado, internacionalizar nossas empresas, daqui de Recife principalmente, a gente também possibilitar que alguém queira passar um período morando lá e trabalhando na base lá. Então, assim, quem é que não quer? Pois é, esse é o ponto que a gente está acreditando que seja muito importante, mas a gente precisa abrir projetos e negócios lá também, né? O César já arrumou um contrato grande lá, outras empresas estão começando a arrumar. A gente sabe que é um projeto de longo prazo, é lento. Né? O Porto Digital começou com 56 pessoas, né? A gente só começou a realmente escalar em nível potencial de uns 6 ou 7 anos para cá, quando as bases foram firmadas, né? E é o que a gente espera conseguir lá. A cidade é incrível, né? Aveiro é uma cidade fantástica. E parece muito com a Recife, né? Tem o que eles chamam de rias entrando pela cidade, os canais, e a gente gostou muito de lá. Devo estar indo para lá agora em abril ou maio novamente, né? Já para inaugurar essa turma que a gente vai fazer ali de incubação. Você passou um período que fez um belo trabalho como diretor de marketing do Diário de Pernambuco. Tem saudade dessa passagem
pela comunicação? Eu adorei ali. Eu passei pouco tempo, né? Porque foi só entre a Universidade e o Porto Digital. Quando eu entrei, eu já sabia que eu deveria ir para o Porto Digital, né? Tinha uma eleição, mas já estava sendo articulado. Mas o Diário de Pernambuco me ensinou muito, né? A gente se conheceu, inclusive, bem lá, né? Conviver com todo mundo. E a gente fez um projeto bem legal, você deve lembrar bem, que é o Diário nos Bairros, que era quando a gente fazia um produto voltado para aquele bairro, né? E distribuía jornais gratuitamente. Você era o seu lado jornaleiro, distribuía os jornais. Eu adorava aquilo ali. E fiz muitos amigos no Diário de Pernambuco, esperando aí completar agora 200 anos. Pouca gente sabe, mas o Diário de Pernambuco é o CNPJ mais antigo do Brasil, né? Em funcionamento hoje, quase completando 200 anos. E a gente espera ali, porque é um patrimônio muito importante para Pernambuco, né? Foi sua passagem pela comunicação. Foi você usa lá no Porto Digital. Muito, eu adoro trabalhar com comunicação e a gente sabe da importância, né? O Porto Digital, ele se vende muito para fora através de uma comunicação barata, porque às vezes as pessoas acham que o Porto Digital tem muito dinheiro. Mas, na verdade, o Porto Digital ele é uma ONG, né? Ele é uma organização não governamental que gerencia esse parque dessas empresas que estão lá. Ele é uma política pública que é gerenciada por uma instituição privada. É algo um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas a gente quer construir uma história bonita daqui para frente para mudar a cidade do Recife. Tem no Brasil algum projeto do Porto Digital? Não, nenhum. É muito diferente. O que a gente tem, normalmente, são hubs. São prédios fechados, onde você tem administrações, né, como o Cubo, lá em São Paulo, do Itaú, o Inovabrad do Bradesco, o Instituto Caldeira, tem os parques das universidades. A gente tem também o modelo de Santa Catarina, que são associações empresariais. A gente tem muita coisa espalhada pelo Brasil. Mas distrito de inovação, como sendo um bairro da cidade, onde as pessoas andam, porque tem uma coisa muito importante nisso, é você ter um resgate do centro histórico. Eu acho que quando a gente foi e decidiu ir para o centro da cidade, a cidade passou a torcer pelo resgate do seu patrimônio, né? E para você ter uma ideia, João, num raio de 300 metros lá do Porto Digital, e onde era o prédio do Diário também, né? Ali, a gente tem hoje 44 cafés e restaurantes. É mais do que qualquer shopping center da cidade. Porque cria esse ecossistema, as pessoas descem para a rua para almoçar. O bairro do Recife tem uma vantagem também, porque ele virou quase que uma área de lazer da cidade toda durante o sábado e principalmente o domingo. Então, tudo isso ajuda a ter um ecossistema vivo de pessoas, de empresas e de negócios acontecendo lá. Tem até um cinema, o Porto Digital tem um cinema, né? O Cinema do Porto, que é gerenciado pela Fundagem. A gente fez o cinema, eu fiz essa parceria quando o Antônio Campos era presidente da Fundagem, né? A gente abriu lá o cinema e a Fundagem administra até hoje. E naquele prédio que foi do Bandep, o que o Porto Digital faz ali? Veja, ali a gente tem a nossa sede, mas ali tem a Pitang, tem outras empresas. O CEPRO está lá atualmente, o Tribunal de Justiça tem 4 andares, que é a área de TI dele, então a gente tem várias empresas que estão funcionando lá dentro, a Citamob também. Ali trabalham 1.000 pessoas, só naquele prédio ali, né? Então, agora tem o Moinho, que é um reforço fantástico. No Moinho, tá a Moura, o César está lá dentro também, tem a NTT Data, a Neurotech está lá dentro, a AGU está sendo transferida para lá também. Então, tudo isso vai dar muito mais vida para o nosso querido bairro do Recife, que é onde todo mundo do Recife gosta, né? Quem está priorizando muito a TI é o Tribunal de Justiça. Tá, bastante. Isso aí já não é de hoje, né? O Tribunal de Justiça tem um trabalho incrível nessa área de tecnologia, ele é referência e a justiça brasileira tem uma coisa interessante. Tudo que é produzido por alguém, por algum tribunal, ele coloca à disposição de todos os tribunais. Então, você até percebe que o sistema de acesso para você ver um processo é igual aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer outro lugar, porque eles têm esse open source, digamos assim, né, de colocar tudo para todo mundo. E o Porto Digital? É só no Recife ou tem em outros locais de Pernambuco? A gente está em Caruaru, né? A gente tem um hub que é do governo, a gente administra. Sim, a governadora deve auxiliar demais, né? Caruaru, né? Isso, então. E eu estou negociando com a governadora já há algum tempo a expansão de um contrato de gestão para que a gente chegue no interior com mais força, né? Isso está sendo negociado já com a secretária Mauricélia também. Mas a gente tem muita coisa que a gente pode fazer ainda no interior do estado. Petrolina. Petrolina é um dos lugares que a gente quer chegar, não com um armazém, com um equipamento, mas a gente quer chegar com um projeto.
tanto projeto de formação, mas principalmente projeto de empreendedorismo. Porque algumas das cidades aqui de Pernambuco têm a veia empreendedora muito forte e o que a gente acredita é que a tecnologia pode ajudar, né? Como a região têxtil ali do Agreste. Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, que tem uma base universitária forte hoje. Tem também Petrolina, que obviamente é a principal cidade do setor. E Vitória de Santo Antão, que é Francisco. um centro educacional forte. Também muito forte, Vitória de Santo Antão. Inclusive, eu tive com o prefeito lá, visitando a antiga estação ferroviária. Ele já é uma área que ele gostaria de ceder para fazer um projeto. Agora, eu disse até a ele e a filha dele, que é deputada Isa, né? Isa. E eu disse, olha, vocês precisam conversar com o governo do Estado, porque precisa chegar junto, né? Para, pelo menos, colocar o projeto de pé e depois a gente administrar e buscar recursos em outros lugares. O Porto Digital ele é especializado em buscar recursos em todo canto, né? Para a gente construir o máximo de coisas. Por exemplo, um cinema não dá nenhum dinheiro, pelo contrário, dá prejuízo, mas a gente busca parceria, bota o cinema de pé com recurso da FINEP, aí busca a fundagem para administrar e a gente vai mudando ali da forma que a gente pode. Nós queremos agradecer a Pierre Lucena e dar os parabéns, vocês viram aqui, pelo excelente trabalho que ele vem fazendo no Porto Digital, que não é surpresa, porque por onde esse cara andou, fez sucesso. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.